a saltar, o bicho que salta muito forte. Eu demorei muito tempo, inclusive, para me convencer, que assim como muitas pessoas demoram, para me convencer de que crianças com altas habilidades ou superdotação precisam realmente de educação, porque existe aquela lenda, né? Não, se ele é mais inteligente ou se ele tem mais capacidade, ele aprende melhor sozinho, ele não precisa de formação. E, na verdade, eles precisam muito de orientação também, justamente para que esse potencial não seja perdido. Melhorou muito minha vida, por causa que antes eu ficava à toa em casa. Aí agora eu tenho a oportunidade de fazer várias coisas, desenvolveu muito, assim, eu desenvolvi muito na escola, melhorou muito. Aumentou minhas amizades também, por causa que você faz muitos amigos aqui, o pessoal é muito legal. Que eu faço o que eu quero, é diferente da escola que nós é obrigado a fazer. Na escola não ensina algumas coisas que eu gosto de aprender, lá só ensino o que é o básico. Então, mas o que eu gosto de aprender, naturalmente, é o que eu vou gostar de fazer no futuro, né? O SEDET é o Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento. Ele foi criado pela Prefeitura Municipal de Lavras em 1993, com o objetivo de atender as crianças com capacidade acima da média. Nós trabalhamos em corresponsabilidade com todas as escolas públicas do sistema de Lavras. On Friday, we would like to go to cinema. On Friday, we would like to go to cinema. Eu comecei aqui no SEDET com 8 anos, eu desenvolvia grupos de línguas, sempre gostei muito de aprender línguas. Comecei com inglês, depois eu fui para o espanhol, algumas atividades em artes e jornalismo também, mas eu estava mais ligada à área de humanas. E depois, aí eu participei desses, aí no SEDET eu fiquei até concluir o ensino médio. Quando eu comecei a frequentar aqui, que foi minha segunda casa. Era da escola para casa e da casa para o SEDET. Espanhol, inglês, italiano. Você estudava inglês? Eu estudo inglês, o espanhol, o alemão. O alemão? Tem mais ou menos nesse mesmo tempo. Se nós olharmos toda a história, a primeira pessoa a ligar capacidade com a educação foi Helena Antipoff. Ela foi chegando no Brasil, já há documentos de 29, de 30 e 31, onde ela chama para as duas pontas da inteligência. Os que têm tão pouco que é difícil aprender e os que têm tanta que não há o que aprender na escola. Fui indicado pelos professores, que eles achavam que eu tinha um bom desempenho na sala de aula e eu destacava que eu tenho mais afinidade, que tem mais a ver comigo, no caso é ciências, né? Química, gosto muito de veterinária. Nós temos uma metodologia criada pela doutora Zenita Gunter e essa metodologia inicialmente para identificarmos os meninos, as crianças, né, com capacidade acima da média, nós trabalhamos em corresponsabilidade com a escola regular. A criança não é observada só um ano e só por um professor. Durante 4 anos, quer dizer, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta série, ela tem pelo menos 2 ou 3 pares de olhos que a enxergam. No primeiro ano de observação, os dados têm erros até 20%. Erros positivos e negativos. Gente que a professora não viu ou gente que ela viu, mas não tem necessidade. E depois você vai corrigindo isso. Da primeira para a segunda, esse erro cai para menos de 3%. Todo o final de ano,
nós entregamos para a professora da escola regular, aquela professora que fica o ano todo com o aluno, um guia para observação direta. Esse guia contém 25 itens e observa o menino num todo. A combinação desses itens é que vai indicar, né, dizer quais os meninos que têm um sinal de potencial nos diferentes domínios da capacidade humana. O que nós fazemos é trabalhar com todos aqueles que sobressaem em alguma coisa. Buscando na pesquisa aqueles sinais, nós vimos que alguns a escola não vê. Ela não vê sinais de capacidade profunda, ela acha que é doença. Acha não, foi ensinada assim. Então, nesse momento em que nós conseguimos notar isso, nós viramos o nosso modo de trabalhar com a criança. Você encontra aqui crianças que expressam, que não fala, ele fala bem, que não precisa de falar tudo que sabe. Ele aprende de outro jeito. A criança não linear, quer dizer, o pensamento científico não segue começo, meio e fim, como é o verbal. Por isso ele parece que ele não tem sentido para quem está escutando. Então, não vamos fazê-la falar, deixá-la trabalhar, porque as grandes invenções vêm daí, as grandes descobertas vêm de configurações grandes, não lineares. O computador nos ajudou a ver isso muito mais claro. A Thaís é ótima aluna, muito bem comportada, muito bem interessada, sabe? E às vezes a gente está explicando algum conteúdo mais difícil, porque a oitava não é fácil, né? E ela está assim, você pensa que ela não está prestando atenção, mas ela está ali ligada, sabe? Eu já fiz a identificação dos alunos várias vezes. A gente recebe uma ficha do SEDET, né? E temos um prazo para estar preenchendo a ficha a partir da observação dos alunos. É um trabalho de muita observação, porque nem sempre o aluno que tem a melhor nota quer dizer que ele está apresentando uma capacidade acima da média. A identificação não era difícil de ser feita como não foi. Tudo que está na teoria descrevendo crianças são sinais visíveis. Aí eu peguei aquela lista imensa de sinais visíveis e comecei a colocá-los dentro da teoria de Gagnès de domínios. E daí comecei a colocar o que um professor pode ver. Qual é a criança mais curiosa, perguntadora? O estilo de pergunta é uma pergunta fácil. É como o aluno é dentro da sala, qual o meu aluno melhor, qual o meu aluno que eu acho que é mais calmo, às vezes o mais quieto. Às vezes um aluno que você nem percebe que ele é um aluno especial, é ele que eles identificam que é, entendeu? Nós vemos o professor às vezes dizer, mas essa criança, ela é dotada, mas eu nunca vi. A gente pega a folha de dados que ele preencheu e fala, ele não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ah, é. Pois então, esses são os sinais que nós estamos procurando. Sala, eles sentados, quadros, giz, só não basta para eles. Eles querem mais, eles querem manipular, eles querem descobrir. E, infelizmente, atualmente a gente não atende. A escola, na infraestrutura, não atende essas necessidades. Aqui nós temos alunos de todos os tipos, né? Então, se você for dar assistência para esses meninos que são mais talentosos, como é que vão ficar os outros? Então, uma escola heterogênea, né? Então, não tem como você dar atenção só para esses meninos e os outros. O que acontece numa escola comum é que puxa-se, a média puxa os extremos. Quando a média puxa o extremo inferior, ela ajuda aquela minoria, estimula mais e começa a ter mais expectativas. Quando ela puxa o extremo superior, ela não ajuda, ela puxa para baixo. Essas crianças pagam o preço em tédio e produção baixa, quando crianças. E quando adultos acontece também. Nós temos a associação, né, que é uma ONG, a ASPAT, Associação de Pais e Amigos para Apoio ao Talento, e através dessa ONG é que nós vamos à comunidade e
recrutamos voluntários para o conteúdo. E ela é um órgão independente do SEDET, porém, é extremamente vinculado, né? E surgiu com uma necessidade, como uma necessidade mesmo, para se recrutar voluntários na comunidade. Porque o trabalho do SEDET é todo estruturado em cima do trabalho voluntário. Vai mostrando, a gente vai falando? Tem que yellow, pink, red, blue. Eu ingressei no SEDET há 11 anos, certo? Eu fui aluno por 10 e nos últimos 3 anos eu tenho sido voluntário, tenho feito trabalho voluntário como professor de inglês. O que eu aprendi foi aqui dentro, a língua, e hoje em dia eu domino a língua e o SEDET fez diferença demais em toda a minha família, porque eu e minha irmã, nós somos alunos e foi algo que marcou a nossa história, porque a gente pôde aprender algo a mais que muitas outras pessoas. Foi uma oportunidade muito boa e com isso a gente pôde colocar mais coisas em prática e garantir um futuro melhor também. Uma pessoa desenvolve ao conhecer pessoas marcantes. Tanto que você pergunta, se eu conheci um professor, eu tive um vizinho, eu tive um tio. Então nós colocamos as pessoas marcantes agora no projeto de vida das crianças. Os trabalhos que eles fazem com os nossos voluntários são as pessoas mais significantes da sociedade. O voluntário, na nossa metodologia, é a pessoa que melhor representa aquele conteúdo que a criança escolheu. Então, na hora que uma criança escolhe, mostra interesse ou desejo de algum aprendizado, de alguma experiência, de alguma exploração, ao invés de procurar um livro e ler com ela, como alguns métodos enviam, é pouco, ela pode ler sozinha. Nós procuramos quem em Lavras que está fazendo isso bem. E essa pessoa nós pedimos para ajudar essa criança. Temos tido uma adesão tão grande que não pode ser por acaso. Esses voluntários são pessoas das universidades, tanto federal quanto universidades particulares, pessoas comuns da comunidade, como comerciantes, da parte de lojas, do comércio informal também, oficinas. Embora tenha o SEDET tenha uma equipe multidisciplinar, nós não conseguiríamos nunca atender os interesses das crianças sem o auxílio dessa comunidade que tem todo um trabalho e um conhecimento que nós, facilitadores, não teríamos, né? E isso é uma coisa que muito jovem tem dúvida, né? Fala, o cara é do SEDET, mas isso não indica que ele é um gênio em tudo, que ele sabe tudo, não, pelo contrário. Eu pude, sim, aqui desenvolver o talento que eu tinha, que é mais na área de comunicação mesmo, de artes, enfim. Capacidade numa área não significa que vai ser bom desempenho na outra. E a palavra superdotado engana, dá um ar que você vai fazer tudo maravilhosamente. Não ser Da Vinci, não temos na história exemplo de gente que fizesse tudo maravilhosamente bem, né? Inteligência geral, sim, está em uma grande porcentagem de todas as atividades, mas a inteligência geral é tão ampla que você custa colocar o dedo em cima do que é que determina. Nós temos 510 meninos atendidos aqui com plano individual e temos 381 meninos em observação assistida. Em cima desse plano individual, nós temos que ter certeza que está ligado à sua capacidade. Toda semana, nosso facilitador vai à escola e lá ele tem a oportunidade de falar com cada criança. E não é uma oportunidade se acaso, não. Ele tem que chamar cada criança, pegar cada plano e ver como está andando, o que você está pensando, o que você está fazendo bem, o que você precisa de ajuda. Acho que ela entra em contato assim, com pessoas diferentes, com áreas assim, que ela tem curiosidade de aprender,
que adquire mais conhecimento, convive com gente assim, que tem cultura, né? Eu acho muito bom para ela. É exatamente o que eu quero aprender, entendeu? Eu chego, porque lá é assim, a facilitadora chega, o que você tem vontade, o que você gosta. Mesmo que já não tenha o grupo lá, ela consegue, entendeu? Por fora. Igual, eu fazia muito mundo animal lá, né? Mundo animal, fiquei fazendo todos os anos que eu tô lá, eu fiz mundo animal, anatomia animal. Só que aí cansou pra mim lá, sabe? Não tinha mais. Aí ela agora arrumou um projeto pra mim, num pet shop e numa clínica veterinária. Às vezes a criança pode ser inteligente, mas se ela não tiver um incentivo, talvez ela não desenvolva. Toda mãe gosta, né, que o filho vai pro SEDET, eu acho. Ah, meu filho tá no SEDET, parece que fica assim, se sentindo orgulhosa, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Também o crime organizado procura as crianças muito cedo. Então, além da sociedade ter desperdício, hoje nós temos com clareza o desvio do talento. Eles fazem tudo o que a boa pedagogia manda. Primeiro, encontra as pessoas cedo. Não é preciso ser na área da precocidade, mas é preciso saber, tem alguma coisa e não deixa para lá. Essa criança é invisível na escola, ninguém vê a criança com capacidade. Tirou nota, tá bom, mas não as outras. Ela vê também, o crime traz o que essa criança precisa materialmente. Então, dar dinheiro é péssimo, nós não podemos dar, mas ele está cuidando disso. O crime dá incentivo, ok? Muito bem, que bom, você vai, não é incentivo só material, presença. As pessoas do crime organizado dão desafios, fugir da polícia, fazer uma coisa difícil, você é capaz, você pode. Então, quando eu olho, mas a pedagogia nos ensina isso. Mas por que é tão difícil fazer isso na escola com as crianças capazes? Isso eu tenho a impressão que se baseia nessa crença de que o capaz toma conta de si mesmo. Essa oportunidade de estar desenvolvendo esse talento, esse interesse maior dessas crianças por esses assuntos, eu acho importante até por uma questão de inclusão social. Meio que supre a deficiência que a educação básica dá. A educação regular, vamos dizer, o ensino regular, cria uma deficiência que o interesse dessas crianças vai muito além. O SEDET é excepcional. Assim. Eu percebo que vários dos meus alunos têm no SEDET acesso a um tipo de formação e a um tipo de educação que eles jamais teriam em nenhum outro lugar. Eu já tive casos de alunos que não estavam sendo atendidos, passaram a ser atendidos pelo SEDET e tiveram uma melhora, inclusive na autoestima. O menino era sumido na sala de aula e ele voltou depois desse atendimento com uma autoestima mais elevada. É muito gratificante você observar no rosto de uma criança quando ela descobre algo que ela sempre procurou, né? E como o SEDET atende a criança no seu interesse, normalmente eles se sentem muito felizes quando chegam a compreender aquilo que demonstraram interesse em aprender. Nada educa as pessoas mais que o ambiente. Não adianta preleções, não adianta exercício, não adianta fixação. Se não houver um ambiente educativo, você não pega, mesma coisa que o Einstein disse depois, nem sequer o treino lhe entra se não houver um ambiente que o valorize. Isso está nos nossos princípios da formação no SEDET, especificamente atitude científica, não é? A fazer antes de, não tem o preparar antes e fazer depois, fazer no ambiente educativo, imersão no ambiente educativo. E todo aquele cuidado de você ter raízes locais. Conseguimos uma teia ambiental tão grande, tão poderosa, que a criança e os adultos estão trabalhando juntos e você não tem currículo, não tem disciplina, não tem prova, não tem nada, não tem nenhuma pressão a não ser a vontade de estar ali. Essa é a prova de que a vida está funcionando.